Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, povo lindo. Deus abençoe a todos e a todas em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Amém? Glória a Deus, que bom nós estarmos de volta para darmos início a mais uma série. E esta série é Vencendo pelo Poder da Palavra. Você está preparado e preparada para receber aí as orientações divinas e ser um vencedor e uma vencedora através da sua palavra? É isso mesmo. Olha, vou iniciar já deixando um versículo chave para nós nessa série, tá bom? É o Salmos 45, versículo 1. Olha o que diz o Salmo, né? Esse Salmo dos filhos de Corá. Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Sim, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, diz outra tradução, que diz assim, ó: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Quando eu leio esse versículo, né, duas coisas aqui me chamam a atenção. Primeiro, ele vai falar do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, o salmista, ele está declarando que o coração dele está cheio de palavras boas. Obviamente que ao pronunciar, ao verbalizar, vai sair palavras boas. É interessante isso, nós nos atentarmos a isso, de encher os nossos corações de palavras boas. Porque nós vamos estar agora na segunda parte desse versículo, que é: a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ó, perceba, o escritor é aquele que vai contar uma história, vai escrever uma história. Então é ele que vai dominar tudo, é ele que coloca como será o início, o meio e o final. Obviamente, todo o final de uma história é um final feliz. Nós esperamos isso, né? Um final feliz. Quem decide isso é o escritor. O salmista está falando para nós o seguinte: que nós temos o poder na nossa palavra, através daquilo que nós pronunciamos. De que forma nós estamos usando a nossa língua? Porque, olha bem, o habilidoso escritor, né, ele vai dominar isso. O escritor, naquela época que o salmista escreve aqui, ele vai falar de uma pena, porque naquela época era-se escrito com pena, né? Pegava-se uma pena, melava, né, a pontinha da pena num tinteiro e ali escrevia. E era repetido várias vezes até a conclusão, né, do texto, né, que o autor ele pretende ali escrever. O tempo foi passando, né? Hoje, na nossa atualidade, não usamos mais pena. Mas na época do salmista, sim, era uma pena. Usava papiros, né, pergaminhos para escrever. Hoje, né, a tecnologia foi avançando, que nós usamos, né, a caneta, né, para escrever. Antigamente era a máquina de datilografia. Quem já usou, né? Hoje nós usamos o computador. Não deixamos de usar a caneta. Né? Mas naquela época era tinteiro e pena. Então por isso que o autor diz isso, né? A minha língua é como a pena. Nos dias de hoje nós podemos trazer, aplicar para o dia de hoje
Esse versículo, nós podemos dizer o seguinte, né? A minha língua é uma caneta de um destro escritor. A minha língua é uma máquina de datilografia de um destro escritor. A minha língua é um computador de um habilidoso escritor. Então, o que nós entendemos nesse versículo é que eu, você, podemos escrever a história da nossa vida. Aí a pergunta é: como você está escrevendo a sua vida? Como você está escrevendo a história, né, da sua família? Como você está escrevendo o seu futuro? Tem um versículo, né, que me chama muita atenção, e eu vou falar sobre ele daqui a pouco, mas eu quero parar um pouquinho aqui para orar. Afinal de contas, né, a base é a oração, né? A oração, ela nos abre um entendimento. A oração, ela é uma comunicação com o Pai, né? E a partir do momento que nós estamos comunicando com o Pai, ele se revela para nós, né? Nosso Pai Celestial. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe no início dessa série, que Ele fale conosco, que Ele nos oriente, que Ele nos ensine a usar a nossa língua. Vamos lá? Senhor Deus e soberano Pai, Deus grande e eterno, Deus de poder e de graça, neste momento nós queremos agradecer por mais uma oportunidade que nós temos de reunidos aqui, nós estarmos falando com o Deus Todo-Poderoso, um único Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, Senhor. O Senhor Deus é o Criador de todas as coisas, o único que não foi criado. E nós somos privilegiados porque temos a oportunidade de nos comunicarmos com o Senhor. E não somente isso, nós temos a certeza de que estamos sendo ouvidos pelo Senhor, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde, como diz a Tua palavra, Senhor. Como diz a Tua palavra, que o Senhor é o Deus que nos ouve quando nós clamamos. Senhor é o Deus que nos responde, é o Senhor que atenta ao clamor daqueles que te buscam, Pai. E neste momento nós queremos consagrar ao Senhor esta série, Pai. Esta série que tem por título Vencendo pelo Poder da Palavra. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender o que será ministrado durante essa série. Senhor, eu oro por cada participante, eu oro por cada inscrito, Senhor, neste canal. Eu oro por cada um que compartilha, Senhor. Ó Senhor, o link para que vidas sejam abençoadas. Eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento, esclareça, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos dê a compreensão do que o Senhor está falando conosco. Que o Senhor neutralize todo espírito de confusão mental, Senhor. E que o Senhor nos dê perfeito juízo, Senhor. E que teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que ensina todas as coisas, o Espírito que nos guia, que nos consola, que está conosco. Senhor, caminhe, Senhor, nesta jornada, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma série que o Senhor nos trouxe esta palavra. E eu creio que ela surgirá efeito poderoso na nossa vida de edificação, de cura, de restauração, de reconstrução. Eu creio nisso. Recebe a nossa gratidão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está orando comigo, você que está acompanhando, diz amém. Quando dois ou mais concordardes acerca de qualquer coisa, seria feito, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, antes de nós retomarmos agora, né, na série, vou dar uma pausa aqui, abrindo parêntese e pedindo a você que aproveite o início dessa série para compartilhar agora. Compartilhe agora com 3, com 5 ou com mais pessoas. Compartilhe com os seus contatos agora, tá certo? Né, ali nos grupos que você tem no WhatsApp, né, no Instagram, no Facebook, sabe? Coloca no seu status agora esse link, porque muitas vidas precisam ser impactadas com essa palavra que será poderosa. Eu tenho certeza, não tenho dúvida
que haverá mudanças de comportamentos, mudanças de palavras, né? Tanto para com a sua própria vida, como para com a vida do outro, né? Que convive aí com você, que trabalha ao seu lado. O próximo será a bênção de Deus, amém? E eu quero até, inclusive, né, agradecer a você que tem me ajudado muito, compartilhando, incentivando outras pessoas a entrarem no canal, né? Obrigado também por você que não esquece de dar o like, sabe? Muito obrigado. Pode começar a dar o like a partir de agora, tá bom? E você que está entrando pela primeira vez, receba meu abraço, né, o meu carinho. Quero dizer que eu estou orando por vocês, todos os inscritos, tá certo? E muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por me acompanhar, tá certo? Em nome de Jesus, eu sei que Deus vai ministrar muito nos nossos corações, tá bom? Então seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. E eu quero dar uma boa notícia para vocês, sabe? Às quartas-feiras, nós também teremos um momento de oração, sabia? Pois é, fique sabendo a partir de agora. Será às 6 da manhã. Eu conto aí com a sua presença. Estamos crescendo devagarzinho, passo a passo. Deus vai nos ajudando. Quem sabe será em breve, né? Todos os dias da semana, né? Mas ore por mim, ore pela minha família, ore por esse ministério. Tá certo? Em nome de Jesus. E não esqueçam de ativar o sininho quando você se inscrever, tá certo? Você que já se inscreveu, observe se o sininho já está ativado. Porque quando você ativa, você automaticamente já recebe a notificação, né? Que o próprio YouTube ele vai fazer isso, tá bom? Voltemos então agora para a retomada dessa série, né? Amém. Glória a Deus. Então, repetindo o versículo do Salmo 45, versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Queridos, eu não sei se você já observou quando se coloca uma água no fogo, né? E aguarda que ela comece a ferver, a borbulhar. E quando essa panela que está no fogo, ela é colocada sobre ela uma tampa, que você tira a tampa, você percebe, né, que a fumaça ela sobe. Então o salmista está dizendo isso. O coração dele está transbordando, está tão cheio, transbordando, que vai subindo ao trono do rei. Ele compôs, ele consagrou para o rei. Quando o nosso coração está cheio de palavras boas, sabe, chega ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chega como incenso suave às narinas. As palavras sobem, né? As palavras sobem como cheiro suave. Mas quando as palavras elas não são boas, as palavras sobem como cheiro de morte, sabe? Então vamos aproveitar esse momento e encher nosso coração com a palavra de Deus. Vamos encher o nosso coração. Eu estou me lembrando que eu trabalhava em um mercado, né? E quando estava meio assim, com o fluxo não estava muito intenso, poucas pessoas, né? Então o dono do mercado, patrão, ele me pedia para fazer alguma coisa, eu ia fazia alguma coisa e tudo. E chegou um dia que aí eu aproveitei uma oportunidade para falar de Deus e tinha um colega dele do lado, né? E aí esse colega dele, né, que também é conhecido meu, ele falou: Tâmara, você não sabe falar outras coisas não, que você só fala de Bíblia, você só fala de Deus, você, né, só fala disso, não tem outra coisa para falar não. Eu disse assim: é porque meu coração está tão cheio de Deus, está tão cheio da palavra de Deus, que ao abrir da boca só sai Deus. Sabe, queridos? Então é isso, quando o nosso coração está cheio, nós só falamos
daquilo que está cheio no nosso coração, né? Só falamos de Deus, só falamos das coisas boas, né? Isso é muito bom, isso é agradável para o Senhor. Nós nos sentimos bem também. Então, nós vamos para um provérbio que diz o seguinte, lá em Provérbio 18, versículo 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come de seu fruto. Você percebeu aí esse Provérbios? Sabe o que ele quer dizer? Eu vou aqui, em outra tradução, ler para você, que diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Agora ouçam o 21. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu vou estar me alimentando. O que eu estou vivendo hoje é o que eu falei ontem. O que eu vou viver amanhã é o que eu vou estar falando hoje. Né? Como está a sua vida? Né? Você está vivendo hoje aquilo que você já pronunciou há muito tempo atrás. Você vai viver o amanhã aquilo que você vai estar pronunciando hoje. Então é muito bom nós nos atentarmos pelo que nós estamos verbalizando. Eu sempre vou citar, e louvado seja o nome do Senhor pela vida da pastora Valnice Milhões. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Então, eu entendo que se eu verbalizar aquilo que eu quero ver manifesto, acontecerá. Então, tome posse disso. Então, eu quero ler com você, nessa primeira parte dessa série, o capítulo 3, do 2 ao 12 de Tiago, do apóstolo Tiago. Vai lá comigo, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Vamos falar mais hoje sobre a língua, tá bom? Vamos falar sobre a língua. Diz assim o versículo 2, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Todo o corpo. Queridos, o versículo está falando que há uma facilidade para nós pecarmos através das palavras. Ela trarão impactos inevitáveis para nossas vidas, e esses impactos, pontos negativos para nossas vidas. Mas também o versículo nos fala que se nós não tropeçarmos nas palavras, seremos varão perfeito. Parece que essa palavra se torna um pouco difícil, impossível, vou dizer assim, humanamente falando, impossível para nós, os seres humanos, né? Nós não errarmos na palavra, né? Principalmente quando a gente perde o controle delas, né? E a tendência do ser humano é isso, perder o controle. Esse texto vai falar sobre isso. Mas não vamos perder a esperança de nós sermos varões perfeitos. Porque eu me lembro que Deus, quando Ele chamou Abraão, né, deu promessa a Abraão. Deus mudou o nome, que ele era chamado de Abrão, e Deus mudou-lhe o nome para Abraão. Deus falou as seguintes palavras para ele. Disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós seremos varões perfeitos, né? Genético, tanto homem quanto mulher. Se nós andarmos com Deus. Sem Deus, nós não alcançaremos a perfeição, porque nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos.
Vamos caminhar na leitura de Tiago. Agora, Tiago capítulo 3, do versículo 3 e 4. Né? O autor ele vai apresentar aqui duas ilustrações com objetos pequenos, né? E sem muita importância, né? Mas com grandes resultados. Observe. Ora, olha o que ele diz. Nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Um dia eu fiquei assim, porque eu nunca entendi sobre essa área, né? E eu fui enviada para um campo missionário chamado Lamarão do Passé, um sítio, né? E o pai do dono do sítio, ele chegou assim, nós estávamos reunidos em chama-se Escola Bíblica Dominical. Eu estava na sala das crianças, né, assistindo uma ilustração e um ensinamento para as crianças. Eu aproveitei e fiquei ali também para aprender mais um pouco com aquela professora que foi convidada para estar ali naquele momento instruindo os pequeninos. E tinha os pais também presentes, e é por esse motivo eu estava ali, né, junto com minha filhinha também. E o pai, ele já é falecido, né? O pai do dono do sítio chegou chamando um dos pais que estavam ali, né, que ele tinha um cavalo. E ele chegou ali dizendo assim: eu posso pegar o seu cavalo emprestado para ir ali? Aí o dono do cavalo disse: você pode. Aí ele disse assim: já tá com freio? Eu fiquei assim um pouco, né? Freio no cavalo, né? Porque eu era ignorante. O que é ignorância, né? Quando nós estamos ignorantes, quando nós não temos um conhecimento de algo. Então eu era ignorante referente a isso. E lendo aqui, o autor, o Tiago, ele diz isso, né? Ele fala sobre o freio na boca do cavalo. Outra ilustração que ele dá que ele diz assim no versículo 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então ele vai falar agora sobre o leme nas naus, né? O que é leme, né? O que significa leme? É uma superfície plana, né? Situada na parte traseira de um barco. Você vai ver isso, né? No significado. No dicionário fala sobre isso. E essa leme tanto é de um navio, né? E que serve para dar direção, né? De barco ou navio. Serve para dar direção. Tanto o cavalo quanto a embarcação serão conduzidos por aquele que governa. E ele vai trazer isso para a língua. Antes de seguirmos o versículo, eu estou me lembrando, não sei se você já brincou dessa forma, mas eu já. Quando era pequenininha, criança, né? Não tinha pia em casa. Não tinha. Nós lavávamos pratos, roupas em bacias, né? Não tínhamos tanque também, nós tínhamos tonéis, sabe? E minha mãe colocava água na bacia, fazia aquele barquinho de papel, aí colocava, né, ali. E a gente mexia, sacudia a água, aí aquele barquinho de papel ele ficava ali, sendo jogado de acordo quando nós agitávamos a água. Ou seja, o barquinho de papel ele ficava à deriva, ele ficava sem rumo. A mesma coisa quando nós não temos controle da nossa língua, né? Ter controle na língua para estarem bem ajustadas naquela frase que Deus, como eu citei anteriormente, disse para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Porque quando nós andamos na presença do Senhor, nós temos o Senhor, nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor nos ensinará todas as coisas.
A Bíblia nos fala sobre o fruto do Espírito e o fruto do Espírito, as 9 virtudes, uma delas diz domínio próprio. Então nós teremos o domínio, né? Nós nos calaremos naquele momento que queremos tagalerar, queremos falar demais. Teremos o controle através do Espírito Santo que está em nós. Por isso que é muito bom estar com o Senhor, receber o Senhor. Quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos o Espírito Santo, um Espírito de verdade, um Espírito que nos ensina. Teremos a prudência no falar e no calar. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 5 vai nos dizer assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um enorme incêndio, ele pode ocorrer, queridos, na floresta, através de um fósforo aceso. Assim também é a língua. O versículo 6 diz: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e ela é inflamada pelo inferno. Esse versículo, ele pode nos falar muitas coisas. Sabe, uma língua que não tem freio, ela contaminará o corpo, ela contaminará a vida, ela vai contaminar as pessoas. Por isso que ele vai falar sobre o curso da vida. Eu me lembro, quando eu leio esse versículo, eu me lembro de uma passagem que nos fala lá no livro de Números, né? Deus ele chama Moisés e fala para Moisés, lá em Números capítulo 13, ele fala para Moisés, né? Para Moisés enviar espias, né? Para a terra Canaã, que é a terra que Deus prometeu para o seu povo quando tirou ali da terra do Egito. E Moisés, que era um homem, né, que buscava obedecer ao Senhor, Moisés aí escolhe 12 homens, né, de cada tribo, ele escolhe um. Eram 12 tribos, né, essas 12 tribos que representam, né, os 12 filhos de Jacó. Então Moisés, quando ele chama aqueles homens, ele diz: vocês vão subir e vai ver a terra, né? Vai ver o povo que habita nessa terra, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, né? Qual é essa terra em que habita, se ela é boa, se ela é má, né? Também se a terra ela é grossa, se é magra, se há árvore ou não. Ele dá essa instrução para aqueles 12 espias. Ele diz: esforçai-vos e tomai do fruto, né? Inclusive, naqueles dias eram dias de primícias dos frutos, né? Eram os primeiros frutos que saíam. E aqueles homens, eles subiram para aquela terra, né? E a Bíblia diz lá em Números capítulo 13, a partir do 23, né? Vai dizer que eles foram lá, cortaram um ramo de vide e o cacho de uvas, irmãos, para eles trazerem até Moisés, e aonde estava o povo de Deus reunido, precisou 2 homens carregar sobre uma verga, né? Os cachos de uvas. Eles trouxeram também romães, trouxeram figos de lá, né? E eles levaram, o tempo que eles levaram espiando aquela terra, foram 40 dias espiando aquela terra. E a Bíblia nos conta que eles voltaram, e quando eles voltaram, eles deram um relatório a Moisés, né, e ao povo que estava ali também. Eles disseram que eles foram na terra e que verdadeiramente, conforme Deus falou, aquela terra ela manava leite e mel, né? E ainda eles trouxeram ali, né, aquele fruto como prova disso. Ele disse: eis aqui o fruto daquela terra. Porém, irmãos, quando eles mostram o fruto, né, 10 daqueles homens disseram ao povo o seguinte, né? O povo, porém, que habita naquela terra, ele é povo poderoso. É uma cidade forte, muito grande, sabe?
Ali nós vimos os filhos de Anak, eles disseram. Eles disseram, ali nós vimos gigantes, sabe? Homens fortes. E aí Caleb e Josué estavam ali, ouvindo o relato daqueles 10 homens. E Caleb e Josué foram dos que espiaram a terra. E o que me chama a atenção foi a palavra de Caleb naquele momento. Caleb toma a frente naquele momento e diz assim, eu vou ler o versículo 30. Diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha o que o versículo 31 relata. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E a Bíblia diz no versículo 32, olha o que a Bíblia diz, e infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha, querido, que o que Tiago diz aqui no versículo 6 de Tiago 3,6, olha o que Tiago diz. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Foi isso que aquele povo fez. A Bíblia diz aqui, que infamaram a terra. Sabe o que aconteceu com aqueles homens? Eles não entraram na terra. Não entraram. Porque Deus, ele não se agradou que aqueles homens, sabe, infamaram a terra com a sua palavra, com a língua deles, sabe, infamaram. Então Deus, ele não se agradou. Deus não se agradou dele, porém Deus se agradou de Caleb. A Bíblia nos diz aqui que em Número 14, 24 diz assim, o que Deus ele fala referente a Caleb. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá a herança. A Bíblia diz que só Caleb e Josué entraram na terra prometida, porque eles não infamaram a terra. Sabe? Eles declararam que a terra era boa. Eles declararam que a terra verdadeiramente mana leite e mel. E o Senhor se agradou de Caleb e Josué. Então, queridos, nós precisamos refletir antes de nós falarmos. Por isso que o Senhor, ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Então, melhor é nós termos tardio no falar e estarmos prontos a ouvir. Estarmos prontos a ouvir. Vamos dar continuidade no versículo 7 e 8. E diz assim em Tiago 3, 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Cheia de peçonha mortal. Sabe, queridos, sozinhos não conseguiremos conter as nossas palavras. Mas pediremos a Deus a sabedoria que vem do alto. Olha, os animais, eles podem ser dominados. Está aqui, nós acabamos de ler. E a gente vê isso, sabe? Mas o ser humano não consegue controlar. Por que será? Por causa da natureza pecaminosa. Nós somos maus. E nós transmitimos palavras más.
Lá em Provérbios 12, versículo 18, vai dizer: alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Tem tradução que diz assim, ó, palavras como ponta de espada. Tem pessoas que lançam palavras como ponta de espada, palavras que ferem, palavras que matam. Sabe, irmão? Quantas vezes nós usamos a língua para inflamar o próximo, a igreja, o líder, a família e até a nós mesmos. Eu me lembro de mim, eu vou dar assim, testemunho, mas a gente vai aprendendo, o Senhor vai nos ensinando. No início do meu casamento, né? Logo no início, o meu esposo, né? Um jeito assim meio, sabe, meio agitado. E aí ele ao sair do banheiro, rodando assim a toalha, e aí bateu a toalha em um perfume que nós ganhamos de presente, perfume, uma delícia, caríssimo. E ali, quando ele quebrou, assim, eu disse assim, poxa, você sai quebrando as coisas, né? Mas não parou aí, né? O porta-sabonete no banheiro, ele bateu o braço assim, sem perceber, sem querer, aí ele quebrou. E aí eu comecei a dizer assim, poxa, você destrói tudo você sai destruindo. E aí cada vez que eu falava, as coisas aconteciam. Até que eu não me recordo aonde está, mas um versículo que diz assim, que o inimigo da nossa alma, ele é o destruidor. Então eu disse assim, não, então meu esposo não é destruidor. Eu não vou mais chamá-lo de que ele sai destruindo as coisas, porque ele não é destruidor. Eu vou mudar o meu modo de falar. Eu vou dizer agora que ele é construtor. Ele é construtor. Queridos, não deu outra. Olha o poder da palavra. Eu comecei a dizer, não, meu esposo, ele não destrói. Eu cancelo essa palavra que eu verbalizava. A partir de hoje eu não vou verbalizar mais. O meu esposo, ele constrói, né? Ele constrói, ele é construtor. Ele é construtor. O Senhor derrama sabedoria sobre ele para construir. Construir, ele é construtor. Eu comecei a falar. Às vezes vinha a vontade de falar palavras negativas. Eu passava a falar palavras positivas para ele. E aí eu comecei a perceber como Deus começou a mudar as coisas, né? Meu esposo, que é pastor, né? Ele passou a ser pedreiro. Ele nunca foi pedreiro na vida, sabe, queridos? Mas chegou uma situação que o tempo não dá aqui para relatar, que ele precisou aprender para construir a nossa casa. Porque nós morávamos de casa emprestadas. Em outro momento, né? Eu contarei esse testemunho sobre como foi que o Senhor nos deu a nossa casa. E aí ele começou a construir nossa casa. Meu irmão, que era pedreiro, meu irmão só fazia passar, dar um ok, né? Tirar algumas dúvidas, orientar ele. Mas foi ele que construiu a casa. E ele começou a construir muitas outras coisas. Deus abençoou a vida do meu esposo através da minha palavra. Sabe, queridos? Então, se cumpriu essa palavra na minha vida. E o versículo 9 fala-nos o seguinte. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a figueira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce.
Sabe, queridos, é um perigo nós proferirmos palavras de destruição. Nós proferimos palavras de morte. Sabe, porque o poder da morte e da vida está na língua. Eu escrevo a história da minha vida. E eu também tenho o poder de escrever a história da minha família. Eu me lembro que uma vez ouvindo um bispo falando, né, que ele foi visitar uma penitenciária e chegando lá para pregar o evangelho, viu um jovem que, pela fisionomia do jovem, ele entendeu que ali não era o lugar daquele jovem. E ele se aproximou do jovem, ele disse assim: jovem, eu percebo que aqui não é seu lugar. Por que você está aqui nesse lugar? Como foi que você chegou aqui? Né? Algo me diz que você é uma pessoa de família, né? Foi criado bem. Como é que você chegou aqui? Ele pegou e falou: olha, eu estou aqui por causa de minha mãe. Quando era menor, quando era criança, minha mãe falava assim: você vai dar o que não presta. Né? Vira e volta, ela dizia isso: você vai dar o que não presta. E eu cresci, né, ouvindo essas palavras, e no fim eu dei o que não presta, por isso que eu cheguei até aqui. Mas ali ele foi ministrado através do bispo que estava ali. Então nós podemos sim usar nossas palavras não para amaldiçoar, mas para abençoar. Sabe, queridos, para abençoar, porque é uma falta de coerência. Como ao mesmo tempo que abrimos a boca para bendizer a Deus, abrimos para amaldiçoar as pessoas que foram criadas por Deus e feitas à imagem e semelhança de Deus. É isso que o texto está falando. Sabe, queridos, perceba, observe, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Sabemos que o pecado deformou, mas em Cristo, somos restaurados, somos renovados e somos transformados. Há esperança para nós. Há uma saída para nós. O pecado veio deformar o homem, o ser humano. Mas Jesus veio restaurar. Então há poder do Senhor restaurar. Quando o apóstolo Tiago, ele fala aqui do versículo 10 ao 12 sobre a água. Aí eu me lembrei que lá em Lamarão é cisterna. Colocava a bomba e ela vinha para as torneiras. E a cisterna jamais vai sair 2 tipos de água. Da fonte não tem como sair, de um poço não tem como sair água doce e salgada ao mesmo tempo. Outra coisa, se nós misturarmos a água doce na salgada, o que é que vai prevalecer mais? A salgada. Se você misturar uns alimentos bons aos alimentos estragados, com certeza todo o alimento vai ficar danificado. Assim também são as nossas palavras. Se nós misturarmos as palavras de bênção, né, com as palavras de maldição, os resultados serão negativos. Precisamos mudar isso. Não podemos tirar dos nossos lábios, da nossa boca, 2 tipos de palavras. E muitas das vezes na hora da ira, na hora do nervosismo, sabe? De uma forma impensável, nós lançamos palavras alfinetadas, como diz lá em Provérbios, né, 12 e 18, alfinetadas para ferir aquela pessoa. Mas com tanto amor, com tanto carinho, o Senhor nos chama a atenção, sabe? O Senhor nos aconselha, usando aqui Tiago, ele diz assim: meus irmãos, olha como o Senhor nos trata com tanto zelo, com tanto amor. Quando nós vamos ler lá em 1 de João 2, o versículo 1 e 2, olha o que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Você está inserido nisso. Há uma saída, você que já proferiu palavras, você que está vivendo aquilo que você plantou, porque palavras é semente.
Palavras é semente, nós estamos semeando para colher um dia. A Bíblia diz que nós seremos julgados pela nossa palavra. Mas temos um advogado hoje. Esse advogado, ele julga nossas causas. Enquanto há tempo, porque vai chegar um grande dia que o advogado se tornará juiz. O Senhor vem não mais para julgar não mais para advogar as nossas causas, mas para julgar-nos. Sabe, queridos? Então nós vamos orar agora. Então, se você tem usado a língua para inflamar, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e cancelar essas palavras. E pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Agora existe algo importante que você precisa saber. Se você não entendeu o que eu falei, tudo essas palavras, você precisa encher seu coração de palavras boas. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Você precisa deixar seu coração transbordando com a palavra de Deus. Que quando vir a vontade de falar algo, né, que não é louvável, com certeza você vai saber utilizar as palavras certas, vai neutralizar antes de verbalizar. Quando vê só em pensamento, você vai cancelar e dizer: não vou falar isso que vai destruir o meu próximo, não vou falar isso que vai destruir. Quantas pessoas olham para si próprio, né, e vamos dizer assim, e se condenam a si próprio, sabe? Fere a si próprio com as próprias palavras, sabe? Eu quero que você olhe para você e diga: eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou linda, né? Eu sou escolhida pelo Senhor. O Senhor me chamou. Eu sou importante para Deus. Tão importante que Ele deu seu Filho por mim. O Senhor vai me salvar, o Senhor está me salvando, o Senhor já me salvou. Sabe, queridos? Fale palavras boas, declare palavras boas para você, para seu esposo, para seus filhos, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu projeto. Pare e reflita as palavras que você já falou e agora cancele comigo em oração. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, nós reconhecemos as nossas falhas, que tropeçamos em palavras, porque nós somos varões imperfeitos. Mas recorremos, Senhor, ao Deus perfeito. A Tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há sombra de dúvida e nem variação. Tu és o Deus perfeito, em Ti não há imperfeição, meu Pai. Imperfeitos somos nós, mas nós queremos, Senhor Jesus amado, seguir os Teus passos, andar no Teu caminho, como o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Há esperança para nós. Senhor, muitas das vezes, Senhor, é como diz a Tua palavra, nós não temos controle na língua. Nós não temos como controlar, nós de nós mesmos não conseguimos, mas clamamos e invocamos o Teu poder agora. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, nós possamos, pelo Espírito de Deus, o fruto do Espírito, ter domínio próprio, ter mansidão, temperança, longanimidade, Senhor, paciência, meu Pai, e aguardar no Senhor. Não se precipitar com as palavras, Senhor. Não se precipitar em verbalizar, Senhor. Mas descansar no Senhor e aguardar o tempo certo, Senhor, para liberar uma palavra boa, porque a palavra boa a seu tempo, ela é, Senhor, favorável, ela é de construção, Senhor, ela trará bons resultados. Pai, neste momento, junto com quem está orando comigo agora, essa pessoa que ora, diga agora comigo, diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu cancelo toda palavra verbalizada, Senhor, dos meus lábios, meu Pai. Senhor, proferidas para mim mesmo, proferidas para minha família, proferidas para o meu próximo. Senhor, cancela a palavra de destruição, a palavra de morte, a palavra de enfermidades, a palavra do mal. Eu cancelo, meu Pai. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, torne-se sem força,
Torne-se sem força todas as palavras negativas, todas as palavras de maldição, que de forma impensável, Senhor, por ignorância, Senhor, verbalizei, meu Pai. Ah, Senhor, eu cancelo na autoridade do nome de Jesus todas as palavras negativas, todas as palavras maldosas, todas as palavras que ferem, todas as palavras que destrói, toda palavra que mata. Eu cancelo em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus eu libero palavras de vida, palavras de restauração, palavras de cura, palavras de avivamento, Senhor. Em nome de Jesus. E agora eu te convido para que você libere agora palavras de vida sobre seu casamento. Haverá reconstrução, haverá restauração, haverá renovo, haverá crescimento, haverá portas abertas, haverá cura, haverá solução, Senhor. Haverá vida em nome de Jesus. Haverá prosperidade, Senhor. Haverá realizações dos sonhos. Comece a falar. Em nome de Jesus haverá crescimento, haverá alargamento, haverá amplitude. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, agora coloca as suas mãos sobre os seus lábios. Diz, Senhor, unge os meus lábios. Unge os meus lábios, Senhor. Para que dele saia, Senhor Jesus, águas doces, palavras boas, palavras de vida, Senhor. Em nome de Jesus, coloca agora a mão no seu coração, Senhor. Apresenta o nosso coração, limpa, vai tirando toda a mágoa, todo o rancor, toda a ira, todo o mal. Para que possa ser cheio de coisas boas, cheios da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Diga, Senhor Deus, me ajude a ler a tua palavra. Me ajude a me alimentar com a tua palavra. Espírito Santo, me conduza a este lugar, para que eu possa me fortalecer no Senhor e encher o meu coração com palavras de vida, porque a tua palavra está escrito, é espírito e vida, em nome de Jesus. E já agradecemos, meu Pai, na certeza de que o Senhor estará confirmando, Senhor, esta oração, estará selando com teu sim, confirmando com teu amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus. Diga, a partir de hoje, serei vencedor, diga, serei vencedor pelo poder da palavra. Diga, vencerei pelo poder da palavra. Serei vitorioso pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, escreverei uma nova história na minha vida com a minha língua. Vamos verbalizar agora aquele versículo que nós citamos. Diga, a minha língua é uma pena de um destro escritor. Diga, eu escreverei a história da minha vida com a minha língua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, serei bem-sucedido, bem-sucedida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra de vida. Obrigado, Senhor. Diga, obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. E obrigado, Deus Espírito Santo. E você concorda comigo dizendo amém. Amém? Glória a Deus. Que maravilha. Estamos chegando ao final. Quero agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso. E não esqueça, você que está aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Já se inscreveu? Ainda não? Então corre, se inscreve. Ative o sininho, porque temos novidade. Quarta-feira agora, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 6 da manhã, nós teremos orações. Queridos, nós teremos, viu? E ore por mim, para o Senhor me dar força e graça. Ore pela pastora Tâmara, ore pelos meus filhos, né? Apresente Jonatas e Késia e meu esposo, pastor Reginaldo, tá certo? Não deu o like ainda? Oh, não faça isso. Me abençoe. Dê seu like aí, dê seu like agora mesmo, para não esquecer. Não compartilhou? Ainda é tempo, vai ficar salvo, você vai compartilhar
para todos aqueles que o Espírito Santo de Deus te lembrar. Ele vai fazer isso e você vai compartilhar, tá bom? Vamos ficando por aqui. Receba a bênção do Senhor, que é o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Divino Espírito Santo seja com você, minha irmã, você, meu irmão, você inscrito, você que me acompanha, você que compartilha, você família, você povo lindo, receba em nome de Jesus. Fica na paz.